Você já tentou ler mais de um livro ao mesmo tempo e se sentiu meio confuso nesse processo? Não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode fazer isso e tirar o máximo de proveito dos seus livros. Olá, se você está me vendo aqui pela primeira vez, o meu nome é Gisele. Eu já te convido a se inscrever aqui no canal, que eu trago muito conteúdo sobre estudos e aprendizagem. E hoje eu resolvi falar com você sobre essa questão de ler mais de um livro ao mesmo tempo, que muita gente fica meio bitolada com isso daí. Elas pensam que ler mais de um livro é algo muito complexo, mas não é isso, é bem simples. E essa limitação deixa elas até um pouco que meio limitadas quanto a esse entendimento. Porque você vai ver aqui nesse vídeo que a resposta ela é muito óbvia. E eu já vou começar a te explicar com um exemplo. Lembra lá no colégio quando você estudava cerca de 7, 10 e às vezes até mais matérias? Então, você tinha que estudar diferentes matérias em um período muito próximo de tempo. E você se sentia confuso ou até mesmo com uma dificuldade? Pode ser que sim, mas não pelo fato de estar estudando várias matérias, mas pela complexidade de cada uma delas. E com a leitura é da mesma forma. Quando você for ler livros diferentes, você tem que separar momentos diferentes para cada um, ou seja, uma certa organização na sua leitura. Então você percebe que você pode ler mais de um livro e você vai conseguir tirar aprendizado e o máximo de proveito de cada um deles. Basta se organizar da maneira adequada para você conseguir fazer isso certinho. Eu diria que você só não vai conseguir aproveitar a sua leitura se você fizer uma leitura mais passiva e não uma leitura ativa. Sobre esses tipos de leitura eu já falei aqui nesse vídeo, mas basta você pensar que você deve evitar a leitura passiva, ou seja, aquela leitura que você não está com tanta atenção assim. Quando você lê dessa forma, praticamente você não consegue absorver quase nada do que está lendo. E essa leitura passiva é quando você está distraído com outras coisas ou tem um barulho ao seu redor que te distrai e você não está focado ali. E na leitura ativa, você está plenamente concentrado nas palavras, nas frases que você está lendo, interpretando toda aquela informação. Então, o primeiro passo para você conseguir tirar esse máximo da leitura quando você lê mais de um livro no mesmo período é primeiro se atentar à leitura ativa, ou seja, aquela leitura que você esteja concentrado. Lembre-se, sem muita concentração será difícil de você conseguir processar a informação e reter aquela informação na sua memória. Mas você também pode ter ficado agora com uma dúvida de como que você pode fazer essa leitura mais ativa. Eu vou te falar aqui algumas formas que você pode exercê-la. Primeiro, eu já falei que é exercer um maior grau de concentração enquanto você está lendo. E para você conseguir aumentar esse grau de concentração enquanto você lê, você pode fazer anotações no próprio livro ou então em algum caderno, algum bloco de anotações. Porque quando você escreve, você está aumentando a sua concentração. E outra forma também é aplicar exercícios de recuperação ativa. A recuperação ativa nada mais é do que você tentar se lembrar da informação com a sua própria memória ao invés de consultá-la. Então, por exemplo, você pode estar lendo uma página e aí você já passou 2 ou 3 páginas ou até mesmo para o capítulo posterior. Dê uma pausa bem pequena mesmo e tente se lembrar das coisas que você leu momentos atrás. Essa é uma forma de fazer esse exercício de recuperação ativa que vai te ajudar tanto no processo da sua concentração quanto no processo de retenção do conteúdo. Aqui no canal eu já falei sobre a recuperação ativa e você pode ver aqui nesse vídeo. Outro ponto que você deve se atentar quando você estiver lendo mais de um livro é a organização. Organize a sua leitura. E o que é organizar a sua leitura? É simplesmente você fazer um planejamento da sua semana de quando que você vai ler e por quanto tempo você vai ler. Ou também outra metodologia. Eu vou explicar agora mais detalhadamente. Como você pretende ler mais de um livro, é interessante você determinar quando você vai ler. Por isso, você tem que se organizar na sua semana os dias que você quer ler o livro e qual livro que você vai ler. Lembra que você está querendo ler mais de um livro. Pode ser que você esteja querendo ler 2 livros, 3 livros. O céu é o limite aqui. Eu vou falar aqui o meu caso concreto para você tirar como exemplo. Quando eu pretendo ler mais de um livro, eu detalho na minha semana quando que eu vou ler esse livro, ou seja, se eu vou ler ele na segunda, se eu vou ler ele na terça e qual livro que eu estarei lendo. Outra coisa que eu faço também é indicar a prioridade, ou seja, a ordem que eu vou ler. Se eu vou querer ler no mesmo dia, eu vou colocar que eu quero ler o livro A primeiro e depois o livro B, ou da forma que você quiser.
Aqui é só um exemplo mesmo. Além disso, você pode estipular algumas metas de leitura, que vai depender do seu caso. Use a forma que você achar melhor. Você pode estipular metas de leitura por tempo, ou por número de páginas, ou até mesmo por número de capítulos. Veja, de acordo com o livro que você está lendo, a melhor forma de você fazer isso. Eu geralmente costumo fazer um mix entre todas essas categorias que eu falei. Dependendo do livro, eu coloco o número de páginas que eu quero ler em um determinado tempo, ou então terminar pelo menos um capítulo daquele livro naquele dia. O importante aqui é você delimitar metas de leitura para cada livro que você quer ler. Assim você fica mais organizado e não fica tão extrapolado assim na leitura, porque também quando você fica muito tempo concentrado naquela atividade, você cansa o seu cérebro e causa uma fadiga mental, diminuindo o seu nível de concentração e o rendimento na sua leitura, obviamente. E quando a gente faz essa organização da leitura, ou seja, separando momentos diferentes para ler cada um desses livros e, inclusive, estipulando descanso entre uma leitura e outra, para não causar isso que eu acabei de te falar, a fadiga mental que vai afetar a sua concentração. Quando você faz isso, você está aplicando, na verdade, dois princípios muito importantes da aprendizagem, que é o espaçamento e a intercalação. O espaçamento aqui vai ser dar um tempo de descanso entre uma leitura e outra, e a intercalação será não ficar apenas tendo uma leitura intensa sobre um tema, ou seja, você vai intercalar um tema de um livro com outro livro entre um descanso em cada um deles. E se você quiser, você pode dar o descanso entre outras atividades, ou seja, de manhã você pode começar o seu dia lendo um livro, depois você para, vai fazer uma atividade física na academia, volta e começa a leitura do segundo livro. E por aí vai. Faça essa organização de forma que fique mais adequado para você. Viu que não é tão difícil assim ler 2 livros diferentes? Ou até mais livros? Basta você ser organizado, estipular o tempo que você vai fazer essa leitura e inclusive as suas metas de leitura, dando atenção aos tempos de descanso para você não causar uma fadiga mental e afetar o seu nível de concentração. E também não se esqueça de, quando você estiver lendo, aplicar sempre a leitura ativa, ou seja, aquela leitura bem concentrada no que você está vendo. Faça as anotações e também grife o seu material com marca-texto ou outra ferramenta que você ache necessária. E aí, você já tentou ler mais de um livro e não conseguiu? Me conta aqui nos comentários como é que foi essa experiência. Talvez a gente pode trocar algumas ideias também aqui. E curta esse vídeo se você gostou dessas informações. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima!